25 de dezembro, dia de Natal. Hoje você vai rever um jornal especial que trata de uma questão que merece ser amplamente discutida: a violência contra a mulher. A edição desta terça-feira está no ar. Para esta edição especial, contamos com a presença da professora Nilma Renildes, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru. Professora, muito obrigada por aceitar esse nosso convite. Eu que agradeço por estar aqui mais uma vez e poder estar contribuindo para que a gente possa levar até a população as discussões sobre violência contra a mulher. Obrigada. Um tema tão importante, né? Sim. E a professora Nilma vai nos ajudar a compreender os desafios que o Brasil ainda enfrenta para garantir a prevenção e o enfrentamento da violência contra a mulher em diferentes instâncias sociais. Há 3 anos, o feminicídio se tornou crime hediondo no Brasil. A Lei Federal 13.104 de 2015 colocou o país numa lista de nações latino-americanas que incorporaram o termo à legislação. Apesar do avanço atribuído à medida, desafios ainda se impõem ao enfrentamento da violência contra as mulheres. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostra que apenas em 2016, primeiro ano de implantação da lei, 4.657 mulheres foram assassinadas no país, mas apenas 533 casos foram classificados como feminicídio. A subnotificação, atrelada ao medo de denunciar crimes em que o parceiro é o agressor e a falta de políticas públicas que deem suporte às vítimas, colocam uma pergunta central: o que ainda é preciso fazer para combater essa realidade? Bom, e na semana passada, a Unesp decretou luto oficial de 3 dias pela morte da jovem Maria Júlia Quintino da Silva, que foi assassinada pelo ex-namorado quando se dirigia ao campus da Unesp em Ilha Solteira. Professora, como esse caso reflete a situação difícil da mulher hoje no país? Bom, é muito triste, né? Porque a garota tinha 17 para 18 anos, estava no primeiro ano, tinha todo um sonho de vida, né? E esse cara interrompeu. É mais um caso, e nessa mesma semana nós tivemos outros 2 casos no país que também não foram tipificados como morte pelo simples fato de ser mulher. Uma delas estava numa caminhonete de um rapaz dirigindo sem carta em Minas, e ele alegava que nem sabia que tinha pessoas em cima do carro. Ou seja, o maior descaso pelo fato de estar carregando mulheres de uma forma totalmente indevida. E também no Ceará a gente teve a morte de uma outra mulher pelo ex-companheiro. Então, é mais um número na estatística que nos deixa bastante triste, e mesmo num lugar onde a gente não espera que fosse acontecer, que é num lugar, né, de muitos universitários, e que faz a gente ficar refletindo de como a violência contra a mulher é um contínuo, não tem classe social, e que o feminicídio é sempre o ponto final de uma violência que a mulher sempre vem sofrendo. Então é uma crônica de morte anunciada, e a gente percebe o quanto o Estado, a comunidade, a sociedade não foi capaz de proteger essa mulher, não foi capaz de proteger essa vítima. Era uma luta, né, que o feminicídio se tornasse um crime hediondo, né, no país. Como que você vê, neste momento, essa tipificação? Foi suficiente? Pelos dados, aparentemente, a resposta já é não, né? Mas que avaliação você faz, professora? Não é que é não. Se não tivesse a tipificação, a gente não teria a notificação nem desses 590 casos. Então, continuaria sendo um homicídio simples. E não estaria determinado que foram mortes por causa de se tratar de mulheres e que vinham sofrendo constantes ameaças e sendo vítimas de violência doméstica. Então, enquanto lei, a gente tem que colocar que é um avanço, sim, e necessário. Mas é muito fácil hoje fazer uma lei. É uma resposta muito simples, porque os nossos governantes e a sociedade não cumprem e não implementam os mecanismos necessários para o cumprimento legal. Então,
a resposta acaba sendo não quando a gente percebe o não cumprimento dos próprios mecanismos que nós colocamos de proteção à mulher nessas leis. E a própria sociedade ainda continua referendando esse tipo de crime. Então, se não tivermos uma mudança geral, cultural, não adianta só lei, né? Bom, e apesar de essa ser a ponta mais evidente do problema, a violência ela não se restringe a agressões físicas, aos casos de assassinato. É isso que a estudante Maria Elvira Silvino nos ajuda a lembrar. Ela integra um grupo de mulheres da Faculdade de Engenharia da Unesp, em Bauru, que se uniram para enfrentar a discriminação de gênero na universidade. Vamos conferir. A violência física, assim, propriamente dita, é difícil a gente se sentir vulnerável a isso, porque normalmente a gente está num grupo grande de pessoas e a gente tem muitos amigos aqui, então a gente se sente protegido. Mas a violência simbólica é muito real. Em sala de aula, principalmente, a gente vivencia assédio frequentemente, se sente inferiorizada intelectualmente. Então, acho que isso conta como uma violência muito grande no campus e é muito real. Os professores, em algumas situações, tentam valorizar a menina por motivos errados, sendo que ele pode me elogiar pela minha inteligência ou por algo que eu estou dizendo e prefere exaltar como eu estou me vestindo ou como, não sei, a minha aparência em sala de aula. E isso é desconfortável porque eu não venho para a faculdade para ser bonita, eu estou aqui para mostrar que eu sei e para aprender, principalmente. É frequente a gente ouvir de amigas e de meninas de outras engenharias. Eu faço engenharia elétrica, mas tenho colegas em outras engenharias, que a vontade de desistir do curso é muito grande e que elas se sentem desestimuladas. Então a gente tenta sempre estar junto e se ajudar para mostrar que é difícil, mas a gente está sempre junto e a gente consegue superar essas adversidades. Realmente, né, uma situação difícil enfrentada pela aluna. É ainda difícil para as pessoas reconhecer que o que ela relata é violência, professora? Sim, é muito difícil. A violência simbólica, a violência psicológica, nós temos duas questões complicadas. É de tanto a vítima como o agressor identificar que é uma violência, por conta de uma sociedade ainda patriarcal, machista, que guarda resquícios de muita autoridade em relação à figura de professor, da polícia, né, sobre as demais pessoas. E no caso da vida escolar e acadêmica, a gente tem uma relação hierárquica professor-aluno, professor-aluna, e ao invés de reconhecer as alunas pela competência acadêmica, se reconhece mais os seus dotes físicos e os esforços que em outros sentidos. E nisto a gente não avança muito, porque tanto um como o outro não reconhecem. Não é só o agressor, muitas vezes a própria vítima, ela está sendo vítima de uma violência psicológica ou simbólica e ela entende como elogio, como piada, como um gracejo e não entende que ela está sendo vitimizada, desqualificada, diminuída na relação que está sendo colocada. Ainda no âmbito da violência simbólica, no início deste ano, o governo federal sancionou uma lei que criminaliza a divulgação de mensagens misóginas pela internet. Cai na mesma questão do que a gente estava discutindo em relação ao feminicídio. É importante pelo reconhecimento em si, mas é preciso fiscalização e uma atuação mais incisiva do Estado nesses casos? É preciso uma fiscalização. E eu penso que só essa parte punitiva não resolve, porque desde sempre os garotos são educados para serem misóginos, desde muito pequeno, né? Então a gente precisa mudar todo um processo educativo. E quando a gente fala de mudar um processo educativo, a gente tem que pensar em que direção mudar esse processo educativo. Que eu fico imaginando que
é numa direção da discussão das relações de gênero, de igualdade de gênero, de não discriminação, do reconhecimento da competência e das habilidades das meninas, das adolescentes e das mulheres para serem iguais aos homens, e que essa diferença que eles julgam ter é uma diferença que foi social historicamente construída e que a gente já está desconstruindo. Dificilmente hoje a gente acredita que a mulher caiu da escada. Né? Já está na hora dos homens aprenderem que assim, a gente já não acredita mais que a mulher caiu da escada, a gente já não acredita mais que ela bateu a cabeça, a gente não acredita mais, né, que ela escorregou, que os profissionais estão preparados para desconfiar. Eles ainda continuam funcionando de uma forma como se ele acompanhar até o médico, se ele for, que ele vai conseguir desmentir tudo isso frente a todo mundo, e eles ainda ficam colocando muito medo nas mulheres. Mas grande parte dos profissionais hoje já desconfiam quando uma mulher, por exemplo, na questão da saúde, ela chega reclamando de muitas dores, tem muitas queixas, como a fibromialgia, por exemplo, a gente já sabe o quanto isso está ligado à violência psicológica, que a mulher vai introjetando o tempo todo e isso vai somatizando no seu organismo e se transforma numa doença orgânica. Agora a gente tem dados também de uma pesquisa publicada pelo Instituto Avon em 2015 que trata da violência contra a mulher no espaço universitário. Ela mostra que as próprias vítimas têm dificuldade de reconhecer as várias faces da violência. De acordo com o levantamento, 42% das alunas entrevistadas já sentiram medo de sofrer violência no ambiente universitário, sendo que 36% deixaram de fazer alguma atividade na universidade por conta disso. 10% delas também relataram espontaneamente ter sofrido violência por parte de um homem na universidade ou em festas acadêmicas, mas esse índice sobe para 67% quando elas são apresentadas a uma lista do que pode ser considerado violência, como assédio sexual, coerção, violência sexual, violência física, desqualificação intelectual e agressão moral ou psicológica. Professora, como estimular, a compreensão de que todos esses são tipos de violência contra a mulher? São diversas frentes que a gente precisa pensar. Primeiro, esclarecer as mulheres. Precisa conversar muito. Eu acho que reportagens como essa, as mulheres conversarem sobre isso e, sobretudo, a gente desnaturalizar a violência. A violência, principalmente a simbólica e a violência psicológica, elas estão extremamente enraigadas na cultura verbal. E as pessoas nem percebem as frases que elas estão usando, as frases que elas estão comunicando. Então, tanto o agressor como vítima precisam ser expostos a essa lista que as alunas foram expostas para responder. O que é e o que não é violência. Porque os próprios agressores, no processo educativo, eles também vêm educados para se comportar dessa forma. Então, essa exposição aos dados de que a violência precisa começar a ser desnaturalizado, desmistificado desde o começo. Uma educação pensando gênero, tanto desde a escola como a socialização primária, no seio da família, não incentivar isso para os meninos e não incentivar que as meninas aceitem como condição da mulher. Mostrar que esse lugar específico de homem e mulher na sociedade não existe, que isso é uma construção e que cada momento social nós vamos trocando esses lugares, nós vamos modificando, nós vamos transformando, até para não enraizar conceitos e representações do tempo de 3 formas de organização social anterior. Então, nós precisamos pensar nessas novas formas de organização social, nos novos papéis sociais que as mulheres vêm assumindo e que os homens precisam também acompanhar essas modificações. Professora, foi um prazer ter essa conversa aqui com você hoje. Agradeço mais uma vez a sua vinda aqui. Eu é que agradeço da gente poder estar colaborando com essa discussão.
Por hoje é só, o Unesp Notícias volta amanhã no mesmo horário às 6h30. Uma boa noite para você. Tchau!